Vamos abrir nossas Bíblias. Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 4. Colossenses 3, 1 a 4. Na Bíblia com o Novo Cântico, página de número 216. A união com Cristo glorificado. Quero convidar os irmãos a colocarem em pé mais uma vez. Eu lerei e os irmãos acompanharão a leitura em silêncio. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Vamos orar. Senhor, Deus Pai amado, como sempre nós dependemos do Senhor em todo momento, e não é diferente na exposição da Tua Palavra. Queremos, Pai, que continues a falar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Eu desejo que você fique com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler alguns versículos, e ou fazer referência a alguns versículos, e eu desejo que você acompanhe comigo aqui. Muito bem. Quando nós olhamos para as epístolas, principalmente as paulinas, nós vemos aqui algo muito interessante. Paulo sempre se preocupado com a igreja, mas dessa vez ele não está preocupado com a igreja que ele organizou, porque essa igreja ela foi fundada por Epáfras. Na verdade, agora, neste momento, Paulo está preso em Roma e recebe a visita de Epáfras, o fundador da igreja dos Colossenses, trazendo uma mensagem um pouco conflitante com o espírito de Paulo, que é aquele espírito da graça de Deus, da maravilhosa bênção da salvação. E quando ele traz a notícia, ele vai apontar para um cerimonialismo, um ritualismo e também um misticismo, legalismo e misticismo ao mesmo tempo, sondando as bases da igreja ali dos Colossenses. Aqueles mestres, novos mestres, chegam e começam a exigir algumas coisas ou práticas legais do Antigo Testamento, e também exige até mesmo a exigência do chamado culto aos anjos. E isso a gente percebe desde o início Paulo combatendo isso, porque Paulo se preocupa e enfatiza algumas coisas importantes. Por exemplo, no versículo 4 do primeiro capítulo, Paulo vai trabalhar a fé dos colossenses em Cristo Jesus, o amor como resultado desta fé operante. No versículo 5 ele fala sobre a palavra da verdade do Evangelho, tudo isso apontando para o que ele quer tratar mais diretamente à frente. No versículo 9 ele fala do pleno conhecimento, no versículo 10 ele fala do crescendo no pleno conhecimento de Deus, no versículo 23, antes do versículo 23, nós vamos pular aqui o versículo 23, depois voltamos nele. No capítulo 2, no versículo 10, ele vai dizer, também nele estáis aperfeiçoados. Então ele está tratando uma questão de uma permanência em Deus, e agora então voltando ao 23, permanecer naquele evangelho de Cristo, o cabeça, Cristo aquele que satisfaz, Cristo aquele que é pleno. Nos versículos 13 e 14 do primeiro capítulo ainda, nós encontramos Paulo dizendo, Jesus, Deus, nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a remissão dos pecados, o serviço completo realizado por Deus em Cristo Jesus. No versículo 18, ele trata Cristo como cabeça da igreja, do corpo, que é a igreja de Deus. No versículo 9 do capítulo 2, ele fala que Cristo é Deus, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E no versículo 14, ele vai dizer que Cristo nos justifica,
tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. E aí ele vem dizer que ninguém, pois, vos julgue por causa da comida ou bebida, dia de festa, ou lua nova, ou sábados. E aí ele vai descrevendo que o cerimonialismo eram coisas do passado que apontavam para o futuro, quando Cristo cumpriu tudo na cruz do Calvário. E aí ele vai dizer que, o versículo 20, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo outro, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Ele está dizendo aqui que a religiosidade não tem nenhum valor para a salvação. O homem nasceu com essa carência, a carência do sagrado, a carência de alguém que possa resolver o seu problema. Então ele busca adorar e se quedar ante qualquer coisa que possa lhe oferecer uma posição de tranquilidade referente à sua vida eterna. E aí ele busca, e uma das coisas, das características deste povo, que não tem conhecimento de Deus, é justamente fazer para ter, fazer para alcançar. E é justamente isso que Paulo está trabalhando aqui, combatendo. A falsa religiosidade, ou a religiosidade em si. O ato humano para alcançar a bênção da salvação. Então, poderíamos dizer aqui que Paulo está falando sobre o verdadeiro evangelho. E quando nós olhamos aqui para o verdadeiro evangelho, nós vamos então ver que ao invés de ser algo que o homem faz para ter, o verdadeiro evangelho, ele tem algo diferente. E a primeira coisa que tem é que o evangelho verdadeiro transforma o ser. Antes, você tem uma religiosidade em que você tem que fazer alguma coisa para você ter alguma coisa. Paulo está dizendo que o evangelho é diferente. O evangelho ele entra no coração, ele transforma o coração. Quando você leu aqui comigo, aí acompanhando no versículo 20, se morresses com Cristo, e agora você tem no início do capítulo 3, portanto, se fosses ressuscitado juntamente com Cristo. O portanto aqui, se fosse, não é uma dúvida, é uma vez que você foi ressuscitado com Cristo, e aí eu salto o versículo 1 e eu já vou para o 2, pensai nas coisas lá do alto. Eu quero colocar aqui, porque há uma pequena diferença entre você pensar e buscar. Pensar diz respeito à essência do ser, o interior. Pensar diz respeito àquilo que domina o coração. E que Paulo está dizendo aqui que, na verdade, Cristo transforma o coração. Ele entra, o Evangelho entra no coração e o Evangelho modifica a essência do ser humano. Ele modifica as motivações do ser humano. O Evangelho entra e ele não exige um resultado, ele produz um resultado. É por isso que ele diz, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, quando o Evangelho transforma o nosso ser, ele muda completamente a direção das motivações ou dos valores da nossa vida. Quando nós olhamos para o Evangelho verdadeiro, ele mexe na nossa essência, e aquilo então que antes era dominado por este mundo tenebroso, pela força do imperador das trevas, lá no capítulo 1, versículo 13, ele nos libertou do império das trevas. Agora o nosso coração, ele recebe o direcionamento, a ordenança dos céus. É Deus agora que determina a sua vontade. É Deus agora que opera a sua vontade. É Deus agora que conduz a sua vida dentro dos valores colocados no seu coração.
Não tem nada mais claro para explicar isso aqui do que a palavra de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. E também quando ele escreve aos Coríntios, a segunda epístola, no capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então há um nascer de novo no momento da conversão. É isto que é evangelho. Não é um ritual para alcançar uma transformação, mas é uma transformação efetuada pelo Espírito Santo. E ele determina, então, tudo aquilo que vai movimentar-nos e direcionar a nossa vontade. Pensai nas coisas do alto. E aí, então, você tem, além dessa transformação, como consequência, você tem que o verdadeiro evangelho aciona o ser. Ele não só transforma o ser, mas ele aciona o ser. E aí nós voltamos no capítulo 3, versículo 1, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Então, pensai nas coisas do alto, seu interior é transformado, seu coração é transformado, e agora você é motivado pelas coisas do céu. Uma vez motivado pelas coisas do céu, você vai operar as coisas do céu. Buscai as coisas lá do alto. E ele vai dizer neste propósito que a nossa vida está oculta juntamente com Cristo. Primeiro, nós somos protegidos. Segundo, nós somos mal entendidos. Porque ninguém que não conheça a Cristo conhecerá a nossa vida e a aceitará. Sempre nós seremos questionados, porque a nossa vida, a nossa vontade, ela deixa de existir para que a vontade do Pai prevaleça. E a nossa ação agora, ela é direcionada e motivada por um coração transformado. A diferença é muito grande. A diferença é que a minha ação agora, ela não é feita por Deus em mim, mas ela é feita por mim ao ser transformado por Deus. Porque o meu coração agora, o que governa é o Espírito Santo. Uma vez que é o Espírito Santo, eu vou responder segundo a vontade de Deus. Então eu vou pensar nas coisas dos céus e vou buscar, vou realizar as coisas dos céus. E não uma religiosidade. Mas aí as pessoas poderiam até pensar, e a igreja dos Colossenses e outros que lessem a epístola, e nós hoje aqui, bom, se é algo de Deus na minha vida, então eu posso continuar vivendo de qualquer maneira, até que aconteça essa transformação. Existe uma diferença muito grande em você fazer para receber, ou você fazer por gratidão. Quando Paulo está dizendo aqui, automaticamente ele vai questionar. O cristão transformado, ele tem como ação fazer morrer a natureza terrena e revestir-se das coisas espirituais. E aí ele vai descrever aqui, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoa, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o como alguém transformado pelo Espírito Santo. Ou seja, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. O que Paulo está ensinando aqui, amados irmãos, à igreja dos Colossenses, é que não adianta você ficar se prendendo ou voltando às práticas, de certa forma, que escravizava o povo, em dizer, você precisa fazer cumprir essa lei para ser salvo.
que Paulo está dizendo é o seguinte: você morreu com Cristo, você ressuscitou com Cristo, então não é a sua prática que ele salva. A sua prática é consequência da sua salvação. É você viver o Evangelho. É você viver a palavra de Deus constantemente. É você andar na presença de Deus, sendo direcionado por Deus. E agora não mais como uma pressão, como cuidado senão você perde. Cuidado senão você vai para o inferno. Mas é fazer morrer a natureza terrena, revestir-se das coisas espirituais, porque sou cidadão do céu. Eu não vivo mais aqui, eu não sou mais daqui. E aí, nós temos algo muito interessante, porque ele vai dizer no 3 aqui, porque morresse a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, aqui na terra nós não vamos aparecer. E a vida do transformado deve manifestar Jesus Cristo. As pessoas devem olhar para a vida dos colossenses, de todos aqueles que foram então lavados no sangue do Cordeiro, e ver Jesus. Mas tem algo muito bonito nessa promessa, que é justamente quando Cristo, que a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. É promessa da glorificação. E hoje, quando nós ouvíamos o sermão pregado ali na igreja presbiteriana de Itanguá, nós, acompanhando a leitura, no versículo 17 do capítulo 8 de Romanos, o pregador então leu e falou sobre ele, e o final do versículo 17 trata justamente disso. Se com ele sofremos, quer dizer, com Cristo sofremos, também com ele seremos glorificados. Então isso quer dizer que se eu morri com Cristo, eu ressuscitei com Cristo, e se eu sou chamado a sofrer por Cristo e por Evangelho aqui na terra como transformado, eu serei glorificado no céu. Esta é a grande promessa. E você precisa entender isto. Então, se você foi ressuscitado com Cristo, pense nas coisas do céu. Busque a coisa do céu. Saiba que quem domina a sua vida não é mais você. Quem domina a sua vida não é mais as paixões deste mundo. Que domina a sua vida não é mais a religiosidade, mas a alegria da salvação, que Davi orou, implorou, dizendo: restitui-me a alegria da tua salvação. Esta alegria da salvação lhe conduz a uma vida santa, uma vida de exaltação do nome de Deus. Então você vai cada vez mais se escondendo, se ocultando em Cristo. Não é o que eu penso, é o que Cristo pensa. Não é o que eu quero, é o que Cristo quer. Não é o que eu faço, é o que Cristo fez e faz através de mim. Esta é a vida do novo convertido. Isto é fruto do verdadeiro Evangelho. O que isso tem a ver com a nossa vida? Nós aprendemos aqui algumas lições. Primeiro é que para fazer a vontade de Deus é preciso conhecê-la progressivamente. A ignorância produz religiosidade e reprovação de Deus. Eu não posso adorar a Deus na verdadeira essência da adoração se eu não conhecer a Deus. É por isso que nós vemos aí muitos cânticos cantados pela mesma pessoa que se contradiz. A pessoa se contradiz ao cantar, porque ao mesmo tempo que ele canta sobre a eleição de Deus, sobre a escolha de Deus, ele já prega sobre a questão de ele mesmo escolher ou não. Ao mesmo tempo que ele prega que ele não é nada diante de Deus, ele prega que ele é um super crente. Porque falta um conhecimento de quem é Deus para realmente adorar a Deus dentro dessa coerência. Em segundo lugar, Cristo é a fonte de nossa salvação. Nele somos aperfeiçoados e habilitados para a salvação. Quando nós anunciamos a perseverança dos santos, nós não estamos dizendo que aquele que converte o eleito de Deus, ele vai ser santo no sentido de não cometer pecado até a morte, por isso ele é salvo. Nós estamos dizendo que aquele que nos aperfeiçoou, Jesus Cristo, é santo e perfeito. E aí foi isso que nós lemos aqui
no contexto, quando ele diz que nele nós somos aperfeiçoados. No versículo 10, capítulo 2. Isso quer dizer que, embora ainda tenhamos a necessidade de vigiar, a necessidade de nos cuidar, da santificação, ainda assim, nós somos salvos, mesmo pecadores, porque nós somos aperfeiçoados em Cristo. Ele é que vai subir na balança por nós, na balança da justiça. Mas para isso, eu tenho que crer em Jesus como meu Senhor e Salvador. E crer não é dizer assim, sim, eu acredito. Crer aqui é no sentido de uma ideologia. Crer aqui é no sentido de mudar completamente os meus passos, porque eu creio em alguma coisa. Então eu ajo segundo aquilo que creio. Em terceiro lugar, o Evangelho transforma a essência de nosso ser. Nossa natureza é mudada e nossas motivações e valores orientados pelas coisas do céu. Daí então cabe a nós perguntar para o Senhor sempre: como devo agir nessa situação? O que devo falar quando questionado assim? O que devo fazer? Será que o meu Senhor faria o que estou fazendo? Por quê? Porque Ele mudou, agora não é mais a minha vontade que prevalece, é a vontade do céu. Em quarto lugar, viver para Deus, matando a carne e se revestindo das coisas espirituais, comprova a verdadeira conversão, porque pelo fruto se conhece a árvore. Tem muitas pessoas equivocadas e dizendo o seguinte: não, eu creio na soberania de Deus ou na minha salvação, e que Deus vai me salvar de qualquer maneira se eu sou eleito de Deus, então eu vou viver contra, vou viver a minha própria vontade. Então dessa forma, essa pessoa está proclamando que ela não tem nenhuma intimidade com Deus e que há grandes dúvidas sobre a sua eleição. Porque você é conhecido pelo seu fruto. Como posso eu olhar para uma salvação tão grande como esta, que não depende da minha ação, mas dependeu da ação de Jesus me aperfeiçoando, e mesmo assim continuar a viver no pecado? Não, é incoerente. O verdadeiro evangelho transforma para viver, e não vive para transformar. Eu não faço para ser, mas sou feito, por isso eu faço. Vou repetir. O verdadeiro evangelho transforma para viver, e não vive para transformar. Eu não faço para ser, eu sou feito, por isso eu faço. Espírito Santo entra na minha vida, transforma o meu coração, me salva, me santifica, me purifica, me condiciona, e aí então agora, na certeza desse aperfeiçoamento, sendo agora filho de Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo, eu faço a obra de Deus. Não por uma pressão, não por um legalismo, mas por uma vontade transformada. Eu faço morrer a minha natureza terrena. E aí então eu vou viver para o Senhor. E aí eu vou ter prazer em dizer: já não sou mais eu quem vive. Quando o pecado bater a porta do meu coração, eu vou dizer: desculpe, não sou mais eu quem vive. É Cristo vive em mim. Não posso fazê-lo. Quando sou convidado para algo que não condiz com o Evangelho de Cristo, eu digo: olha, não, já não sou mais eu quem vive. Cristo vive em mim. Quando sou convidado a uma proposta que não condiz com Cristo, eu vou dizer: olha, anteriormente a minha vontade seria fazer realmente isto, mas agora eu morri com Cristo, eu ressuscitei com Cristo e eu fui transformado. Sou salvo, por isso não faço. Percebeu a diferença? Não é não vou fazer para ser salvo, mas é sou salvo, por isso não faço. Ou sou salvo, por isso faço. As coisas boas, as coisas que exaltam as coisas dos céus. Mas eu quero que você medite comigo agora. Você já foi transformado? Já morreu com Cristo? Já ressuscitou com Cristo? Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como está seu coração.
Eu não sei se você tem buscado compensar aqueles pecados que você tem cometido numa religiosidade, talvez até sacrificial. Eu não sei se você tem feito isso. Mas se você tem feito isso, eu queria dizer que você está perdendo seu tempo. A palavra de Deus hoje, eu como ministro do Evangelho hoje, chamo deixar Cristo entrar no seu coração plenamente e Ele governar a sua vida e a sua vontade. Deixar Cristo agir na sua vida. Porque agora realmente você vai desaparecer. Porque você não vai ser mais bem aceito. Você vai ser questionado constantemente pelas suas atitudes. Na verdade, eles vão até fazer piadinhas da sua vida, das suas decisões. Eles vão machucar você. Mas na verdade, por trás destes que estão machucando você, espiritualmente tem o inimigo, Satanás, tentando machucar Jesus, tentando machucar o Senhor. Mas ele já perdeu e já está derrotado. Por quê? Porque quando nós estivermos subindo para o céu, nós subiremos vitoriosos. E vitoriosos não sobre uma batalha, mas sobre toda a guerra. Já somos livres para vencer. Viveremos ocultamente aqui, mas em breve nós estaremos então sendo glorificados com Cristo, quando Ele se manifestar. E aí então, qual é a nossa oração? A nossa oração deve ser: o Pai, eu queria tanto ver. Cadê o grupo de louvor? Vamos cantar? Eu quero que você ore isto, porque existe algo muito especial na vida do cristão. Existe algo maravilhoso quando você for chamado, e eu, quando formos chamados ao céu, quando nós nos aproximarmos do Senhor, e ali, quando vermos o Senhor descer. Eu estava pensando esses dias, e falei até com Damares hoje, quando olho para a carnalidade. Estava vendo uma entrevista e uma mulher muito bonita de São Paulo, não, do Sul. Ela dizendo assim: eu gosto de mulher. Nós mulheres não precisamos de homens para nada. Eu gritei: Maranata, vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus.